Olá e obrigada por estar connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá a todos. Olá, tal, olá. Hoje gostaríamos de continuar a falar com o Dr. Lightman acerca do método da correção, o método da correção do homem, do mundo, que temos aprendido programa para programa. E neste programa gostávamos de nos focar num conceito muito especial chamado o grupo. O grupo que funciona de acordo com o método da correção da sabedoria da Kabbalah, como influencia a pessoa e como pode melhorar a vida da pessoa da melhor maneira possível. Tal, por favor. Tal, sim? Nós compreendemos que existe aqui uma força corretora na natureza, que se soubermos como a atrair para a nossa vida, podemos mudar os nossos relacionamentos e teremos uma vida melhor. E hoje gostaríamos de compreender como fazer. Compreendemos que é possível fazê-lo apenas junto com outras pessoas, num grupo. E claro que é um grupo especial, com características especiais, que trabalha de uma forma com a qual não estamos familiarizados, e isto é o que gostaríamos de perguntar. O que é um grupo? Quando diz um grupo no qual as pessoas trabalham juntas, o que quer dizer? Dr. Leitman, um grupo, no nosso mundo, é algo irracional, que na verdade não existe. Este conceito não existe no nosso mundo. Embora ouvimos em todo lado grupo, 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 mas quando a sabedoria da Kabbalah fala em grupo, é algo completamente diferente. A realidade é um sistema integrado, ou seja, todas as suas partes, características, cantos, tudo está conectado numa única coisa, tal como o nosso corpo, em que todos os sistemas trabalham juntos, estão todos interconectados, e esta é a razão pela qual o corpo existe e funciona. Eu estou a falar de um corpo ideal. Um corpo ideal que é completamente saudável. E se algum sistema começa a desviar-se da sua forma correta, compreendemos que não é necessariamente que alguma coisa acontece num determinado órgão, mas especialmente é acerca da conexão entre os órgãos. E, portanto, existe uma abordagem holopática a isto. Os médicos pensam apenas num pequeno órgão, numa área determinada, algo que temos que corrigir e tudo o resto não é importante para nós. Um médico dos olhos não sabe das orelhas, um médico da cabeça não sabe acerca dos rins, e este é o problema. Que não nos relacionamos com todo o nosso corpo e toda a realidade como um mecanismo. E quanto mais avançamos, vemos que não funciona aqui, tal como o nosso mundo está a tornar-se redondo. E nós encontramos e verificamos que estamos conectados e interconectados. Porquê? Porque é de acordo com o nosso desenvolvimento, ou seja, quanto mais nos desenvolvemos, ainda que seja de forma egoísta, descobrimos que somos um sistema totalmente conectado e não temos hipótese alguma se não ver-nos desta forma. E se continuarmos a olhar para nós enquanto unidades individuais, então, como resultado disso, vamos alcançar uma situação má, separação, corrupção, tal como sentimos hoje, na medida em que cada um de nós pode alcançar todos os outros, embora seja através de 5 pessoas, como se fala dos 5 níveis de separação, ou se estivermos a falar do mundo dos negócios, do mundo das viagens, as diferentes conexões que temos, é tudo global. É à volta do mundo. A nossa indústria, o comércio, é global. Mas nós, junto com isso, não estamos prontos para isto. Cada um de nós está sozinho, isolado, um individualista muito discreto, não está disposto a estar conectado, tal como vemos que todos os sistemas no mundo estão conectados. E também se olhamos para as estrelas, para as galáxias, todos os sistemas astronómicos no universo, eventualmente, vamos ver como todas estas coisas estão interconectadas. A nossa pesquisa avançada diz-nos que há muito para além daquilo que alcançamos e não podemos alcançar porque pensamos nestas coisas não como
um todo, não como algo integral, e portanto não estamos conscientes da essência da conexão que existe entre todas as partes da realidade. E também pela natureza, não podemos conectar som com luz, saúde com natureza no geral. Apenas agora estamos a descobrir que somos dependentes daquilo que acontece no Sol, nas estrelas, que afetam o nosso humor e a nossa situação, que dependem de diferentes fenómenos que acontecem no universo. E isto é algo que estamos a descobrir. E na sociedade humana não temos ideia de como estamos interconectados e interdependentes, e quanto mais separados queremos estar, quanto mais distantes queremos estar uns dos outros, mais mal trazemos para nós próprios. E para recebermos um exemplo de que o que é exatamente a verdadeira realidade, que é um só sistema que está unido em diferentes níveis de forma muito apartada, com uma quantidade infinita de partes e detalhes que estão todos conectados e interconectados de uma forma que não compreendemos até o pequenino pedaço acerca disto. Mas especificamente na sociedade humana, temos a capacidade de o investigar. E este laboratório, no qual investigamos a natureza, é algo unificado, é o grupo, no qual podemos recolher as pessoas e começar a ensinar-lhes a estarem juntas. E quando verdadeiramente forem capazes de se aproximar umas das outras, em cima do ego, que desperta entre eles a força da conexão, a revelar a sua conexão, o amor uns para com os outros, a afeição. Então, vamos começar a ver entre eles um tipo especial de conexão, de preferência para os homens e as mulheres de forma separada, para não se confundirem com o assunto do sexo, de preferência para serem mais ou menos da mesma idade, por exemplo, dos 30 para os 40, etc. E talvez terem o mesmo estatuto em termos de educação, ou que seja, para que se entendam melhor uns aos outros. Quanto mais as condições iniciais forem próximas, quanto mais semelhante forem, mais próximo vai ser aproximá-los. É explicar-lhes qual é a experiência pela qual queremos passar. E então vamos tentar aproximá-los. Para, se forem capazes de se aproximar uns dos outros, vão receber um prémio. Como sempre. Porque isto é a única coisa que a pessoa entende. Ou castigo, ou recompensa. Um prémio ou sofrimento. E através disso podemos levá-los à conexão. De tal forma que entendem que vão receber um grande prémio, que vale a pena para toda a gente. E então é benéfico aprenderem uns com os outros, como se aproximarem uns dos outros, como doar ao fortalecimento da sua conexão, como cada um deve subjugar-se perante o grupo para se aproximar dele, como doar coisas boas ao grupo, como influenciar o grupo para o melhor, porque aqui cada um tem que mostrar quão grande é em relação aos outros, mas de uma forma positiva. E desta forma, podemos fazer com que avancem para a conexão. E existem muitas mais coisas acerca disto, para quando forem capazes de se aproximar uns dos outros, para verdadeiramente estarem uns com os outros horas e horas,
todos os dias. E então vão começar a sentir que têm um desejo mútuo por conexão, que têm uma força mútua que pode despertá-los e influenciá-los, e começam a descobrir que, para além de cada um ter o seu próprio desejo egoísta com o qual chegaram ao grupo, agora também têm um desejo mútuo. E este desejo mútuo é chamado grupo. Antes disso era apenas uma coleção de pessoas. Um grupo significa que formam e moldam algo que não pertence a nenhum deles em particular, mas a todos eles juntos. E que é impossível para o grupo permanecer como um grupo se não usarem esta nova força que revelaram. E esta força especial que alcançaram não pode permanecer se removerem alguém do grupo. Ou seja, que somos todos interdependentes. E todos querem estar conectados de tal maneira que alcançaram a sua força mútua, chamada conexão, numa conexão unificada. E esta força opera fora deles. É mais elevada que eles. Esta força é uma força que não pertence a ninguém, mas a todos. E através disto, nós formamos verdadeiramente uma força adicional que não existia antes. Que apenas quando o grupo se une, quando todos anulam o seu ego perante todos os outros, e todos verdadeiramente conectam e querem apenas fazer o bem uns aos outros, então, através disso, formam uma nova força chamada grupo. A força una e única. E começam a nutrir-se através desta força única. E agora, através desta força que geraram entre eles no grupo, sentem que pertencem a esta força. Em que não sentem que cada um pertence a si próprio de uma forma individual e egoísta. Isto é como se desaparecesse deles. Eles não querem reconhecer isso. Eles querem reconhecer apenas esta força mútua. Porque através dela, suponhamos, se existirem 10 pessoas, então cada um está incluído dos outros 9, e então tem uma força 10 vezes mais forte do que tinham antes, e na dezena é 10 vezes 10, e portanto é 10 vezes maior. E vão, e multiplicam-se, e aumentam esta força mútua. E então esta força mútua não é uma força egoísta. Isto é o que é interessante. Mas é uma força altruísta. É a força da doação mútua. Porque cada um saiu do seu ego em direção aos outros. E através disso criamos a força da doação, do amor, a força da conexão que está fora da pessoa. É uma força que existe na natureza, fora do nosso ego. E de repente, criamos uma criatura nova. Esta criatura é chamada homem. Especificamente isto é chamado homem. E não a forma como cada um de nós era, como um pequeno animal. Tal, que tipo de criatura é este homem? Dr. Lightman, espiritual. É uma força que todos nós podem sentir que existem dentro deste desejo. E então, nós, através desta força única, que todos geramos entre nós, através disso, podemos investigar uma nova realidade.
Ou seja, o que é que nós sentimos nesta realidade? Como é que podemos viver nesta realidade? Como é que podemos sentir a realidade à nossa volta? Sentimos o mesmo ambiente que tínhamos sentido antes? Porque a forma como sentimos tudo agora está dentro do nosso desejo egoísta. Mas se nos elevarmos acima do nosso desejo individual e egoísta e geramos esta grande força altruísta, então através disso, de dentro dela, vemos um mundo diferente, chamado mundo superior, um mundo espiritual, um mundo da doação, onde vemos que através desta qualidade mútua, uma nova realidade, uma realidade mútua. E o nosso intelecto torna-se um intelecto comum. E os nossos vasos, os nossos sentidos, dentro deste desejo mútuo de doação e amor, tornam-se novos, novas qualidades. E então à nossa volta começamos a sentir que existimos num novo reino, que não é egoísta, tal como aquele que sentimos agora por causa das nossas qualidades egoístas, mas sentimos um mundo de doação e amor. Tal, anteriormente diz que é um laboratório de pesquisa da natureza enquanto um mecanismo, Dr. Lightman, certo? Tal, então, esta é a natureza como um todo, Dr. Lightman, ao construir este novo desejo comum, este desejo altruísta que construímos no nosso laboratório, ao cada um de nós sair de nós próprios, ao sentir este desejo comum de doação e amor, vemos um mundo diferente. Não na luz da recessão, mas na luz da doação. É isso. Tal, então passamos por uma transformação vasta, Dr. Lightman, certo? Tal de um estado em que nós, enquanto indivíduo, sentimos tudo à nossa volta como separado e também a nós próprios como algo separado, para um ponto em que conectamos com os outros e sentimos a realidade como um mecanismo total interconectado. Dr. Lightman, certo? Tal, isto é maravilhoso. Então agora gostaria de entender o processo. Quais são as ferramentas que tal grupo tem? O que é que usam para tornar esta mudança possível? Rav, isto é na verdade a prática cabalística. Os sábios, os cientistas da Kabbalah, que descobriram há muito tempo, quase há 6.000 anos, escreveram muitos livros acerca disto. Existe um método muito preciso, um programa muito preciso que temos que implementar em nós próprios, ou seja, entramos neste laboratório com muita orientação, livros, acompanhado de tudo o que precisamos, e é isso. Fazemos esta concretização. Este método é único. Existe apenas no povo de Israel, que o concretizou há muitos anos atrás. E hoje chegou a altura de que temos que renovar este método entre nós, porque costumavam usar este método e abandonaram-no, e agora é preciso renová-lo. E agora tem que o servir ao resto do mundo. Porque alcançamos um mundo em que alcançamos um estado em que o mundo precisa deste método. O mundo desenvolveu-se para um nível em que o próximo estágio é concretizar isto em grupos de 10 à volta do mundo. Então, se eu compreendo a singularidade deste grupo em oposição aos outros grupos, é a mudança pela qual o nosso desejo passa. Dr. Eichmann, certo? Que não temos um desejo mútuo, mas nós mudamos para unir com o resto das pessoas. Dr. Eichmann, certo? Tal, então, o que é que são exatamente estes desejos que se unem? Como é que os unimos? Como é que isto funciona? Dr. Leitman, nós reunimos-nos num grupo e através de diferentes exercícios começamos a aproximar-nos uns dos outros e compreendemos que entrar numa nova dimensão é algo que não podemos fazer sozinhos.
E então permanecemos egoístas. E para nos elevarmos da natureza egoísta para a natureza oposta, para a outra natureza que possivelmente existe, porque contra o menos existe sempre o mais. Ou seja, mas a força da doação não existe no nosso mundo. A única forma de alcançarmos é através de conexão no grupo. E então, a partir do grupo, temos que alcançar um estado em que a força da doação é revelada entre nós. E esta é toda a transformação pela qual temos que passar. E como fazemos no grupo, fazemos diferentes exercícios. Que tipo de exercícios? Dr. Lightman, o grande cabalista Baruch Hasla, que escreveu muitos artigos sobre isto, e nestes artigos podemos ver o que podemos fazer. Estes são exercícios em que todos começam a conectar-se num círculo. Ora, o que é que significa num círculo? Dr. Lightman, que somos todos iguais. Cada um anula-se a si próprio. Cada um é maior que os outros. Cada um é mais pequeno que os outros. Cada um tenta ver os outros como iguais. Cada um tenta abandonar o seu ego e servir os outros. E cada um está preocupado com a conexão e está preocupado com os outros, com os seus amigos e tenta não pensar nele próprio, mas nos outros. E juntos estudamos os escritos da Kabbalah, escritos que compreendemos e com a ajuda dos quais compreendemos como podemos estar mais conectados, mais próximos uns dos outros. E isto é, na verdade, o que toda esta prática fala. Isto é muito simples, mas tem que ser de forma precisa, de acordo com os artigos que recebemos. E temos que cumprir estas coisas que foram escritas de forma meticulosa e fazê-lo de forma diária. Rony, eu tenho aqui uma pergunta. Se eu entendi corretamente o que disse, descreve dois níveis. Existe um nível em que as pessoas dentro deste grupo cabalístico aprendem dos escritos cabalísticos como se aproximar uns dos outros. E o outro nível é que eles começam a conectar na prática através de exercícios específicos. Muito certo. Ok, acerca dos escritos eu entendo mais ou menos que é como se fosse um método que aprendem, que lhes explica como e o que têm que fazer. Isto eu quero pôr de lado e quero falar acerca dos exercícios de conexão. Disse que eles começam a conectar num círculo onde todos são iguais, cada um tenta ver que todos são iguais, cada um tenta parar de pensar em si próprio acerca do seu ego e pensar acerca dos outros para o seu benefício. Agora, quando falou, eu não sei porquê, mas recebi esta imagem de um grupo que, para que sejam bem-sucedidos na sua missão, têm que estar conectados como um. E quando falou, eu recebi esta ideia de uma máfia, um grupo de criminosos que realmente sentem que são muito próximos uns dos outros, sentem que para serem bem-sucedidos precisam de conectar de acordo com todas estas regras que são verdadeiramente, que estão juntos. A não ser que não estejam unidos, não podem abrir aquele cofre. Não há um clique interno. Estou certo? Oh, mas então por que eu vejo esta imagem? E este é o grupo de acordo com o método da sabedoria da Kabbalah? Dr. Lightman. Ou seja, pode esclarecer aqui a diferença entre a máfia e um grupo de cabalistas? Bem, o objetivo é muito simples. Qual é o objetivo da máfia? É que ao conectarmos, vamos ter uma força única, vamos sentir-nos confiantes que podemos alcançar o objetivo, podemos entrar em algum cofre, em algum banco, e qualquer que for o estado em que cada um se encontra, todos nós vamos salvá-lo, etc. Ou seja, na verdade, é tudo verdade. A pergunta é, acerca da máfia, é
que ali querem alcançar um estado em que querem prejudicar alguém. Bem, talvez nenhuma pessoa em particular, mas alcançar um benefício corpóreo, especificamente ao roubar, matar, não importa. O principal é o seu resultado egoísta. E talvez até se justifiquem a si próprios. Ao fazerem algo justo, roubam dos ricos, por exemplo, justiça social. Mas ainda assim, é algo que está direcionado pelo seu ego. Ora, ok, então, em oposição a isso, o Lightman em oposição a isso, no grupo de cabalistas, é precisamente o oposto. Nós conectamos para cada um de nós se anular e também a força da doação que alcançamos, não uma grande força de recepção como fazem na máfia, mas uma grande força de doação que nos ajuda a penetrar a realidade superior que está oculta de nós e através disso podemos investigar a realidade superior chamada ao mundo superior, o mundo espiritual, e a força superior que opera em nós, que chamamos o Criador, Boré em hebraico, das palavras Bo, o Ré, venha e veja, que alcançamos entre nós e que verdadeiramente alcançamos uma realidade que controla a nossa realidade corpórea. Ora, e por que não um grupo da máfia não podem alcançar esta força que chama a força superior? Eles também conectam como iguais, também se anulam uns perante os outros. Dr. Lightman, mas o objetivo é diferente, é um objetivo egoísta. O nosso objetivo é alcançar a força da doação. O seu objetivo, através da sua conexão, é alcançar uma força de recepção maior, uma força cruel. Dr. Light, ora, então não é só realizar estes exercícios em que somos iguais e pensamos uns nos outros, um por todos, todos por um. Dr. Eichmann não. Embora conectem uns com os outros, conectam para aumentar a força geral do seu ego. Ora, nem num grupo de cabalistas, Dr. Eichmann é precisamente o oposto. Quanto mais anulamos o nosso ego individual e alcançamos a força mútua da doação. Ora, que é a força da doação, do amor, Dr. Eichmann, certo. E então o que acontece é que se conectarmos desta forma com a dezena, com o grupo cabalístico, adquirimos a força da doação, caso contrário não podemos. Ora, infelizmente o nosso tempo está quase a acabar. Por favor, pode fazer um sumário. O que é que aprendemos acerca do grupo cabalístico? Dr. Eichmann, um grupo na sabedoria da Kabbalah é um grupo de pessoas que se torna como um homem num só coração, que alcançaram a força da doação, chamada a força superior ou o Criador, e através dela descobrem a realidade superior que está oculta de todos no nosso mundo. Dr. Lightman, muito obrigada, tal, obrigada por estar connosco. Até à próxima, tudo de melhor.